A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Agradeço também ao nosso pastor presidente, bem como a toda a equipe da Rede Brasil, por essa oportunidade, de usar esse veículo de comunicação através da TV, das redes sociais, para que possamos estar ensinando a infalível, a inerrante palavra de Deus. E eu agradeço também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e é aluno dessa aula de escatologia no seu lar. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Agradeço pelas orações, agradeço também pelas mensagens que são enviadas diariamente. Não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil, principalmente a equipe que coopera conosco aqui nos Instantes Finais, nós nos sentimos muito felizes, em receber a sua mensagem, não só a sua mensagem de parabéns e de elogio, mas também a sua crítica construtiva, a sua sugestão, as suas opiniões que são enviadas para nós através do WhatsApp, que é o 994661010. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, versículo por versículo. Esse livro maravilhoso, esse livro extraordinário que é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Nos programas anteriores, nós já estudamos os 5 primeiros capítulos do livro, que você já sabe, faz parte da história do livro, ou da primeira divisão do livro, que são as 6 primeiras histórias, capítulos de 1 a 6. Você sabe disso. Capítulos 1 a 6 é mais histórico do que profético. Capítulo 7 a 12 é mais profético do que histórico. E nós aqui assumimos o compromisso de estarmos explicando esse livro versículo por versículo, não só o conteúdo profético, mas também a parte histórica, porque estamos extraindo lições para as nossas vidas. Vamos relembrar, vamos recapitular o que vimos? Isso, muito bem. Esta imagem aí, belíssima, maravilhosa, traz a tela por gentileza, para que nós possamos explicar muito bem. Então nós já explicamos o capítulo 1º, que exatamente é a ocasião em que os jovens hebreus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram levados lá para a Babilônia, foram selecionados juntamente com outros jovens para trabalhar lá no palácio. E a princípio eles deveriam passar um período de 3 anos aprendendo as línguas, a cultura dos medos, dos babilônicos, para que eles pudessem, depois de 3 anos, estarem lá no palácio, servindo ao rei Nabucodonosor. Nós vimos que não só Daniel, mas os jovens hebreus, os seus amigos, firmaram propósito no coração de não se contaminarem com a porção do manjar do rei. Eles pediram ao chefe dos eunucos que lhes dessem legumes e águas para que eles pudessem comer e beber, e eles não quiseram se contaminar com aquelas iguarias. E o resultado disso é que Deus deu graça, Deus deu misericórdia aos jovens diante daquele chefe dos eunucos. Depois de um teste de 10 dias, o rosto deles estava ainda mais belos, mais formosos do que o rosto dos outros jovens que comeram as iguarias. E no final dos 3 anos, quando aqueles jovens foram levados à presença do rei Nabucodonosor, nós vimos que o rei achou a eles 10 vezes mais doutos do que todos os sábios de Babilônia. Sem dúvida, a grande lição que nós aprendemos no capítulo 1 é que vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena rejeitar as iguarias do mundo, as ofertas do mundo, e nós podemos ver isso nessa história, que Deus honrou aqueles jovens, dando a ele 10 vezes mais sabedoria do que todos os sábios de Babilônia. O capítulo de número 2, que você também já conhece, uma história que nós já falamos várias vezes aqui no programa, aquele sonho do rei Nabucodonosor, daquela grande estátua
cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas eram de ferro e os pés de ferro misturado com barro, quando ele viu naquele sonho que uma pedra foi lançada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés e esmiuçou tudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro e o barro, que foram espalhados pelos ventos, e aquela pedra que atingiu a estátua nos pés, cresceu e encheu toda a terra. Nós já dissemos aqui que o rei esqueceu do sonho, mandou chamar os sábios, os astrólogos, os caldeus, e pediu a eles duas coisas. Primeiro, que eles revelassem, eles dissessem o que o rei sonhou. E segundo, que eles dessem a interpretação. E nenhum sábio de Babilônia pôde dar essa revelação, essa interpretação. O rei primeiro prometeu presentes, prometeu dádivas, prometeu honras, e depois ameaçou matá-los. Matar todos os sábios de Babilônia, caso eles não soubessem decifrar. E o que acontece? Quando Daniel soube que saiu o decreto para morrerem todos os sábios de Babilônia, Daniel pediu um tempo, foi orar junto com os seus amigos, e Deus deu a revelação do sonho de noite. Então Daniel vai a Arioque, pede para ser levado à presença do rei, e Daniel revela o sonho e dá a sua interpretação, dizendo que a cabeça de ouro da estátua era o próprio rei Nabucodonosor, ou o grande império babilônico, né, a Babilônia. E Daniel disse, depois de te virar outro reino, depois outro reino, depois outro reino, depois outro reino e outro reino. E nós já estudamos, né? Já se passou o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, faltando apenas o governo do Anticristo e depois o reino milenial de Cristo, que foi representado por aquela pedra que foi lançada sem o auxílio de mãos. No capítulo de número 3, é uma história belíssima, maravilhosa, né? A história dos 3 jovens hebreus. Nessa história, nesse capítulo 3, percebe-se que Daniel não entra em cena, mas o rei Nabucodonosor mandou erguer uma grande estátua de mais ou menos 30 metros de altura, 3 metros de largura, uma estátua de ouro, e chamou os juízes, os prefeitos, os presidentes, os governadores da província para estarem ali naquela cerimônia de inauguração, de dedicação da estátua. E o rei disse que quando eles ouvissem o som dos instrumentos musicais, né, da gaita, da flauta, do saltério, enfim, daquela orquestra, quando fosse tocada, eles deveriam se curvar e se prostrar. E o que acontece, você já sabe. A orquestra tocou e Sadraque, Mesaque e Abednego estavam em pé, não se curvaram, não se prostraram, não adoraram. Eles foram denunciados, foram levados à presença do rei. E aí o rei chamou, né, aqueles jovens, perguntou se era de propósito que eles não queriam adorar aquela estátua, aquela imagem. E os jovens hebreus disseram, olha, nós não precisamos te responder acerca disso. O Deus que nós servimos, ele pode nos livrar. Se ele não nos livrar, nós vamos morrer, mas nós não vamos adorar. Porque o rei havia dito que quem não adorar seria lançado na fornalha de fogo. E o rei ficou tão furioso que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Deu mais uma oportunidade aos jovens hebreus. Mandou tocar os instrumentos mais uma vez, mas eles não se curvaram, não se dobraram. E o rei mandou que os homens mais fortes do reino fossem levar os jovens hebreus lá para a fornalha. E o que aconteceu? Primeiro, aqueles homens que foram levar os jovens hebreus morreram com o calor, com a alta temperatura. Eles morreram. Os jovens hebreus foram lançados na fornalha, detalhes, com suas sandálias, com suas roupas, com seus chapéus. E o que acontece? Quando Nabucodonosor olhou de longe, ele viu 4 homens, e ele disse que o quarto era semelhante ao filho dos deuses. Mandou sair da fornalha, e os 3 jovens saíram ilesos. Não havia nenhum cheiro de fumaça, nada foi queimado, a não ser as cordas que eles estavam presos. E aí o rei assina um decreto dizendo que todos deveriam honrar
o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e se alguém dissesse alguma coisa, alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seria despedaçado. No capítulo de número 4, nós vimos que foi outro sonho do rei Nabucodonosor. Dessa feita, um sonho de uma grande árvore. E ele, dessa vez, não esqueceu do sonho. Ele acordou-se, perturbado com o sonho, mandou chamar os sábios, ninguém pôde dar a interpretação, e ele mandou chamar a Daniel. Quando Daniel chegou, ele contou o sonho, né? Que sonhou com uma grande árvore, que era vista por toda a terra, que os animais estavam abrigados embaixo dela, que nas suas folhagens havia as aves do céu que faziam suas moradas, que havia mantimento para todos, mas que ele viu quando um vigia, um santo descia do céu e dizia assim: cortai-lhe a árvore, deixai o tronco só e as suas raízes, mas presas com cadeias. Seja tirado o coração de homem, seja lhe dado um coração de animal, e que receba o orvalho do céu, e que fique assim até que se passe 7 tempos, até que ele reconheça que o Altíssimo tem um domínio sobre o Filho dos Homens. Quando o rei Nabucodonosor contou esse sonho a Daniel, Daniel ficou perplexo quase 1 hora, sem saber como dizer a interpretação ao rei. O rei disse: pode dizer. O rei disse: pode dar a interpretação, não se perturbe. E Daniel até chegou a dizer assim: quem dera que esse sonho, né, fosse para os teus inimigos, para os inimigos do rei. Mas ele deu a interpretação, dizendo que aquela grande árvore representava o rei Nabucodonosor, mas que seria cortado o seu reino, ele estaria como os animais, comendo pasto como boi, recebendo o orvalho do céu, até que ele reconhecesse que Deus tem o controle sobre o Filho dos Homens. E aí o que acontece? 1 ano depois, o rei Nabucodonosor se ensoberbeceu ao ver a grande Babilônia, ficou soberbo. Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, para a magnificência do meu nome? Na mesma hora desceu a sentença do céu, ele foi tirado entre os homens, foi colocado com os animais, cresceu pelo no seu corpo, as unhas cresceram, ele ficou como um animal, comendo pasto como boi, recebendo o orvalho do céu, até que 7 tempos depois, 7 anos depois, ele olhou para cima, ele olhou para o alto e voltou o seu entendimento. Ele louvou a Deus, ele adorou a Deus. E ele disse que depois foi restabelecido ao trono e a sua glória foi acrescentada. Os grandes foram lhe buscar e colocaram novamente lá no trono mais uma vez. E ele depois escreve, não é? Falando desse Deus que é vivo, desse Deus, né, que está assentado no trono, esse Deus que governa, que domina sobre todas as coisas. Esse capítulo 4, inclusive, nós dissemos que foi escrito pelo rei Nabucodonosor, falando de suas experiências, e que depois o próprio Daniel, claro, transcreveu e colocou no rolo sagrado. No capítulo de número 5, que foi o último capítulo que nós estudamos, deve estar na sua memória, é a ocasião que Belsazar, que era neto de Nabucodonosor e filho de Nabonido, na ocasião em que ele deu um banquete a 1000 dos seus grandes e mandou buscar os utensílios da casa de Deus para beber vinho neles. Como se não bastasse, ele deu glória, adorou aos deuses de Babilônia e naquela festa, não é, pagã. Além de profanar os utensílios, ele adorou, foi uma festa idólatra, pagã. E ele viu uma sentença escrita lá na parede. Mene, mene, tekel e parsim. Ele ficou perturbado, chamou os sábios às pressas, ninguém pôde dar aquela interpretação. Era do idioma que eles falavam, era da língua dos caldeus, mas eram palavras que não estavam com conjugações verbais, não estava clara. Então, a palavra era essa, contado, pesado e dividido. Então, eles não puderam dar interpretação. E detalhes, ninguém lembrou-se de Daniel, ou, se alguém lembrou, não quis chamá-lo. E aí a rainha, ela entrou no banquete, né, no palácio real, possivelmente a mãe do rei Belsazar, esposa de Nabonido, e ela lembrou-se de Daniel.
falou que Daniel, durante o reinado de Nabucodonosor, estava ali. Ele tinha o espírito dos deuses santos, que ele interpretava sonhos. E o rei mandou buscar Daniel às pressas. E Daniel, antes de dar a interpretação daquela escritura ou daquela sentença, Daniel vai primeiro falar sobre o comportamento do rei Belsazar, que ele sabia das experiências do rei Nabucodonosor, o que Deus havia feito com Nabucodonosor por causa da sua soberba, e também ele não se humilhou. E Daniel fala dos seus pecados. Além de usar os utensílios da casa de Deus de forma imprópria, deu louvores aos deuses de Babilônia e não adorou a Deus. Por isso veio a sentença. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Então, contado, pesado e dividido. Daniel deu a interpretação. Chegou o fim. Foi contado o teu reino, chegou o fim do Império Babilônico. Você foi pesado na balança, foi achado em falta. E agora foi dividido o reino e foi dado aos medos e os persas, e nós vimos, no capítulo de número 5, que foi a última história que nós estudamos, que naquela mesma noite, os medos e os persas, eles invadiram a Babilônia. Nós vimos também que Belsazar foi morto e Dario, ele passou a reinar a partir daquela ocasião. Então, desses 6 capítulos históricos, nós já estudamos 5. E eu espero que você tenha extraído lições para a sua vida, como nós temos extraído para as nossas vidas, né? Vamos relembrar aqui? Vamos relembrar? Qual foi a temática do capítulo 1? Vale a pena ser fiel a Deus. Deus honra aqueles que são fiéis. E como foi que Deus honrou aqueles jovens hebreus que entraram em Babilônia e Babilônia não entrou no coração deles? Deus honrou dando sabedoria àqueles jovens, de forma que eles foram achados 10 vezes mais sábios do que os sábios de Babilônia. No capítulo 2, qual foi a temática? É Deus que tem o controle do Filho dos Homens. Então, nós vimos que aquele sonho daquela grande estátua representa exatamente a soberania de Deus. É Deus que estabelece reis, é Deus que muda reis. É isso que está em Daniel, capítulo 2, versículo 22. A temática do capítulo de número 3, que a temática principal ali não é o livramento que Deus deu aos jovens hebreus, mas a coragem daqueles jovens, que disseram ao rei, olha, o Deus que nós servimos, ele pode nos livrar, mas se ele não quiser, nós vamos morrer. Mas nós não vamos adorar essa imagem. Então, a coragem, determinação daqueles jovens de estarem prontos a darem a sua vida, mas que não quiseram adorar aquele ídolo, aquela imagem. E o que acontece? Deus entrou com eles no fogo, né? Nabucodonosor colocou 3, mas viu 4, o quarto homem que era semelhante ao Filho dos Deuses. No capítulo 4, qual foi a grande temática, a grande lição? O perigo da soberba, do orgulho. Nós estudamos, inclusive, vários exemplos de pessoas orgulhosas na Bíblia que tiveram um fim trágico. Lúcifer, Golias, o rei Nabucodonosor. Nós estudamos sobre Senaqueribe e outros exemplos de pessoas que se ensoberbeceram, não é? Se envaideceram e Deus abateu. Citamos o exemplo de Herodes também. Vários exemplos nós estudamos. E qual foi, então, a temática do capítulo 4 é o perigo da soberba, do orgulho. E nós vimos isso. Todo soberbo ele tem um fim trágico, a menos que ele se arrependa, como Nabucodonosor, que se arrependeu e Deus teve misericórdia dele. E quinto lugar, qual foi a temática do capítulo 5? O perigo da profanação, de usar os utensílios da casa de Deus para outros fins, para outros objetivos. Foram as temáticas desses 5 capítulos que nós estudamos. A partir de hoje nós vamos estudar o capítulo de número 6, que é, sem dúvida, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mais extraordinárias também. Até as crianças conhecem essa história. Abre essa tela. Olha, eu fiquei maravilhado com essa imagem. Daniel, que já era, né, um idoso, ele já tinha aí mais ou menos 80, 85 anos de idade, mais ou menos, né? Já não era mais aquele jovenzinho de 17, 18 anos quando chegou em Babilônia, mas já tinha mais ou menos aí 80, 86 anos. E eu não vou contar a história, né? Pode trazer a tela, por favor? Eu não vou contar a história agora porque nós vamos estudar o texto, capítulo de número 6,
que fala exatamente, Daniel é lançado na cova dos leões. Esse capítulo tem 28 versículos, é uma das histórias mais belas, mais extraordinárias da Bíblia, que nos mostra o exemplo deste grande homem de Deus. E assim como no capítulo 3, que nós dissemos que a temática principal do capítulo 3 não é o livramento que Deus deu àquele jovem. Não, essa não é a principal temática. A principal temática do capítulo 3 foi a coragem daqueles jovens que disseram assim, olha, se Deus não quiser livrar, nós vamos morrer, mas nós não vamos adorar essa imagem. E no capítulo 6, eu diria que algo semelhante ocorre. A temática principal do capítulo 6 não é livramento. Também é uma grande lição que nós aprendemos. Nós podemos aprender sobre esse grande livramento que Deus deu a Daniel. Deus mandou o anjo para guardar o seu servo, não é? Os servos não puderam devorar, não puderam matar, não puderam tirar a vida de Daniel. Não resta dúvida que essa é uma das grandes lições que nós podemos extrair. Mas a mensagem principal do capítulo 6 chama-se integridade. Nesse capítulo nós vamos observar que Daniel era um homem tão íntegro que os seus inimigos procuraram falhas, procuraram defeitos e não encontraram. Procuraram, vou chamar assim, uma brecha, uma acusação, uma denúncia, alguma coisa que pudessem denunciá-lo ao rei Dario, mas não encontraram porque Daniel era um homem íntegro, um homem fiel a Deus e um homem fiel aos seus líderes. Esta, sem dúvida, é eu diria, a mais importante lição que nós podemos extrair do capítulo de número 6. Como você já sabe, a equipe de arte sempre tem preparado essas artes, essas imagens, com um texto bíblico para que você possa acompanhar, e eu quero lhe convidar para você estar conosco. Mas é importante que você esteja também com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações, para lermos, porque nós sempre estamos aqui lendo outros textos, fazendo menção a outros fatos bíblicos, e é importante que você esteja com a sua Bíblia. Então, a partir de agora, nós vamos estudar o capítulo 6, que é a última história do livro de Daniel, dessa parte inicial, né, capítulos 1 a 6, que trata mais da história de Daniel e seus amigos lá na corte em Babilônia. Dessa feita agora já era do Império Medo-Persa. Capítulo 6, versículo 1, pode abrir a tela, por gentileza. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. É bom lembrar isso, a partir do capítulo de número 6, começa uma nova divisão histórica do livro. Você vai perceber isso. Dos capítulos 1 a 5, a história gira em torno dos 4 jovens hebreus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né, que receberam os nomes de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam no palácio em Babilônia, servindo aos reis de Babilônia. Dentre eles nós citamos aqui Nabucodonosor, o rei Belsazar, e citamos também Nabonido, embora que o seu nome não esteja lá de forma específica. A partir do capítulo de número 6, já não era mais a Babilônia que dominava o mundo, e sim o Império Medo-Persa. Por gentileza, abra mais uma vez aquela tela dos grandes impérios, por gentileza, só para a gente relembrar, para a gente recapitular isso. É importante mostrar essa tela, por quê? Deixa eu aparecer aqui, por favor. Por que é importante mostrar? Porque a gente percebe essa harmonia da história com profecia. Então agora já não era mais a Babilônia que estava dominando o mundo, agora já eram os medos e os persas, que foi representado nessa estátua pelo peito e os braços de prata. E os medos e os persas dominaram exatamente de 539 a 331, mais ou menos 2 séculos, um pouco mais de 200 anos. Então, observe que o reinado da Babilônia foi até o ano 539, você já sabe disso. Se é Antigo Testamento, em ordem decrescente. Se é Novo Testamento, é em ordem crescente. Por isso que esse número está maior do que esse. É porque é antes de Cristo. Então, a partir de agora, nós vamos perceber que já eram os medos e os persas que sucumbiram à Babilônia, ou seja, a partir do ano 539 antes de Cristo.
Então, como nós vimos no programa anterior, a Babilônia caiu nos dias do rei Belsazar e o mundo era dominado agora por quem? Pelos medos e pelos persas. Era, na verdade, o maior império do mundo até aquela época. E, é claro, era necessário estabelecer esses presidentes, que recebem também o título de sátrapas em outras versões, eram uma espécie de governadores das províncias. Para quê? Qual era o objetivo desses 120 presidentes? Para que eles administrassem aquelas regiões, para que eles recolhessem os impostos, para que eles pudessem manter a ordem e deixar, acima de tudo, né, o imperador, os reis, informados do que estava ocorrendo no reino. Isso nos mostra, né, já uma grande lição, que desde os tempos passados, que Deus tem dado capacidades administrativas aos homens, para que eles pudessem administrar os impérios, os reinos, as províncias. Então eu poderia dizer que em certo aspecto era uma administração, em certo aspecto, semelhante ao que ocorre hoje em nosso país, por exemplo. Então, claro, com uma diferença. Hoje somos nós que temos essa liberdade de escolhermos os nossos representantes. Nós vamos às urnas e escolhemos os nossos prefeitos, os governadores. Mas na época eram os próprios imperadores, os próprios reis quem tinham essa autonomia de escolher esses sátrapas, ou esses governadores, ou esses presidentes, para estarem, vamos dizer assim, lhe auxiliando naquele grande império. Então, com certeza, um homem só não poderia responder, não poderia administrar, não poderia saber de tudo o que estava acontecendo naquele grande e vasto império, se ele não tivesse pessoas para lhe auxiliar. Então, os reis, o que era que eles faziam? Eles escolhiam esses homens, dava a eles essa responsabilidade para que eles administrassem sobre aquelas regiões, para que eles pudessem trazer as informações, eles pudessem administrar e deixar o rei informado acerca daqueles daquelas regiões que eram dominadas, que eram governadas agora por aquele grande império. Sem dúvida, aqueles 120 presidentes, aqueles 120 homens eram homens de grande confiança do rei. Não era qualquer pessoa que recebia essa responsabilidade, ou esse título de presidente, ou de sátrapa, ou de governador das províncias. Eram homens honrados, eram homens de confiança, a quem o rei lhes constituiu essa grande responsabilidade de estar auxiliando, ajudando ele na administração daquele grande reino, daquele grande império. Agora, é interessante nós observarmos que, além desses 120 presidentes, o rei Dario toma agora a iniciativa de colocar 3 homens acima deles. Volta mais uma vez o versículo 1, por favor, eu quero reler o versículo 1. Por gentileza, volta ao versículo 1. Veja, aí diz assim: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes. Então, para que esses 120 presidentes? Para que eles estivessem sobre todo o reino. É como se ele dividisse a responsabilidade, dissesse assim: olha, vocês vão estar governando sobre as províncias, vocês vão ser os meus mediadores. Mas acima desses 120 presidentes, havia 3 homens de confiança ainda maiores. Veja o que diz o versículo de número 2. Pode abrir a tela, por gentileza. Aí ele diz: e sobre eles, ou seja, sobre os 120 presidentes, o texto continua dizendo: 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, que coisa interessante, além dos 120 presidentes, havia esses 3 príncipes ajudando naquela administração, sendo uma espécie de quê? De intermediários, uma espécie de mediadores. É como se eles estivessem fazendo a intermediação entre os 120 presidentes e o rei Dario.
Para quê? Para que o reino não sofresse dano. Ou seja, eram 3 homens de confiança para estarem acima desses presidentes, para fazer essa espécie de uma mediação entre os 120 presidentes e o rei Dario, para que não houvesse nenhum prejuízo, não houvesse nenhuma fraude, não houvesse nenhum desvio de verbas, não houvesse nenhuma fraude. E dentre esses 3 príncipes, quem é que estava? Daniel. Que nessa época, nós já dissemos, ele já tinha mais ou menos 85 anos de idade. E durante todo aquele tempo, Daniel, já dissemos isso, não é? Procurou honrar a Deus e serviu com fidelidade aos reis de Babilônia. É por isso que Deus fez com que Daniel fosse honrado pelo rei Nabucodonosor, fosse honrado pelo rei Belsazar. E agora Daniel estava sendo honrado mais uma vez pelo rei Dario. Que coisa interessante. Veja que coisa interessante. No capítulo de número 5, nós vimos que o rei Belsazar havia prometido àquele que desse a interpretação da sentença 3 presentes. Você lembra disso? Vestir-se de púrpura, colocar um colar no pescoço e ser o terceiro no reino. Veja, e nós dissemos aqui que no aspecto humano não fazia nem sentido dar esses presentes a Daniel. No aspecto humano não fazia. E por quê? Era o fim do reinado babilônico. Então, o que era que iria adiantar Daniel se vestir de púrpura, ou ter um colar no pescoço, ou ser o terceiro dominador no reino, se a partir de então o reino agora passaria para os medos e dos persas? Mas que coisa interessante. Nós vamos perceber que Deus quis exaltar a Daniel mais uma vez. Daniel prosperou não só no reino de Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, Nabonido e Belsazar, mas prosperou também no Império Medo-Persa, durante o reinado de Ciro e de Dario. A Bíblia deixa isso bem claro. Então, o rei Dario estabeleceu 120 governadores ou presidentes, sobre eles 3 príncipes. E Daniel era um desses homens. Versículo de número 2, mais uma vez. Observe. Aí diz, pode abrir a tela, versículo de número 2. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano, ou seja, não sofresse perda, ou não sofresse prejuízo. Vejamos o que diz o versículo 3. No versículo 3 diz assim, pode passar na tela, por favor, isso. Diz, então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, ou seja, se destacou. E por que se destacou? O texto diz, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, Daniel se destacou não só sobre os 120 presidentes, mas também sobre os outros 2 príncipes. E por que se destacou? O texto é claro. O texto diz claramente, havia nele um espírito excelente. Daniel era um homem de bem, um homem íntegro, uma pessoa de confiança. Daniel não se destacou no reino, não foi por obra do acaso, não foi porque ele era trapaceiro, ou porque ele era bajulador, nem porque era amigo de pessoas influentes, não. Ele se destacou porque era um homem fiel a Deus, um homem fiel a seus líderes, um profissional exemplar. É por isso que o rei queria constituí-lo sobre todo o reino. Ele queria honrar Daniel ainda mais. É muito possível, é muito provável que o rei Dario, ao tornar-se o rei daquele grande império, porque a história nos diz que Ciro continuou nas suas conquistas e deixou Dario responsável pela Babilônia, é muito possível que uma das principais decisões do rei Dario foi saber quem eram as pessoas do reino, quem auxiliava, quem eram os sábios, quem eram os conselheiros. Aquilo que Belsazar não fez, lembra disso? Você lembra do que nós dissemos? Que Daniel não foi honrado por Belsazar? Quando foi, era tarde demais. Quando Belsazar colocou
o colar no pescoço de Daniel e colocou ele como terceiro dominador, já não adiantava mais, porque já era o final do seu grande império, do seu reinado. Mas Dario não. É muito possível que Dario tenha ouvido falar de Daniel, procurou saber quem eram aquelas pessoas que estavam assessorando e tem um interesse agora. Não é obra do acaso, não. Também não foi simplesmente porque era promessa de Deus, não. Claro, não resta dúvida. Era Deus que queria honrar Daniel, mas acima de tudo, o fato daquele homem procurar saber quem era Daniel e saber que era um homem honrado pelos reis na Babilônia. Então, esse intento do rei de colocar Daniel acima dos 120 presidentes e acima ainda dos 2 outros príncipes, trouxe inveja, fez com que houvesse um ciúme, fez com que aqueles homens não ficassem satisfeitos. Um estrangeiro, alguém de outra nação que chegou aqui como escravo está assenhorando sobre nós. Então veja que essa atitude fez com que eles tivessem inveja, fez com que eles tivessem o desejo de atrapalhar a vida de Daniel. Veja o que diz o versículo 4, por gentileza. Pode passar o texto. Quando o rei quis honrar Daniel ainda mais, veja o que diz o versículo 4, diz assim: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Deixa essa imagem aberta, por gentileza. Não é? Observe o que diz o texto. Os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, ou seja, eles começaram a procurar uma falha, um erro, um desvio de conduta. Observe que essa imagem ilustra muito bem. É como se alguém tivesse ali de tocar-lhe, observando. Vamos procurar nele alguma falha, algum desvio de conduta, alguma coisa errada que ele fez. Como que querendo impedir que Daniel fosse honrado pelo rei Dario, mas eles não encontraram. Veja o que o texto diz: mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então nós não sabemos dizer ao certo, a Bíblia não diz por quanto tempo aqueles homens vasculharam a vida de Daniel. A Bíblia não diz isso. E nós não podemos dizer o que a Bíblia não diz. Não sabemos quanto tempo eles ficaram procurando falhas, procurando defeitos. Mas é possível, é muito possível pelo texto, que eles tenham vasculhado a vida de Daniel procurando qualquer falha, qualquer desvio de conduta. Para quê? Para denunciá-lo, para acusá-lo ao rei, para dizer que Daniel não poderia receber aquele título, aquela confiança. Mas eles não encontraram. Foi em vão. Por quê? Porque Daniel era um homem íntegro. Nós já dissemos. Daniel era um homem de vida exemplar. Inclusive, é o próprio Deus que testifica acerca de Daniel. Eu vou concluir o programa nesse texto. Amanhã, ou se Deus quiser, no próximo programa nós daremos continuidade. Mas veja que coisa interessante, capítulo 14, versículo 14 do livro de Ezequiel. Nós vamos observar que Deus falando sobre a sua justiça, aqui a justiça dos castigos de Deus através do profeta Ezequiel. Veja o que diz o capítulo 14, versículo 14. Diz assim: ainda que estivessem no meio deles esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Então veja que Daniel é colocado aqui nesse texto pelo próprio Deus, como um exemplo de integridade. Noé, Daniel e Jó. E essa, sem dúvida, é a grande temática do capítulo de número 6, a integridade do profeta Daniel.